Uma pergunta rápida para você. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Ah, eu me esqueci. Você não acredita nisso, né? Pois bem, e se eu te mostrasse que haverá sim um arrebatamento secreto, e não só secreto, mas antes da grande tribulação? Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, eu novamente preciso daquela sua ajuda, da sua participação básica, que na verdade não é tão básica assim, né? É essencial, é primordial. Preciso da sua ajuda aqui no canal. Participe aqui conosco no canal, porque quando você participa, quando você interage conosco, quando você deixa o seu joinha, o seu like, você vai nos proporcionar força, capacidade, condição para sempre voltarmos aqui e produzirmos mais conteúdos. E na verdade, se hoje estamos tendo os nossos conteúdos semanais, aliás, de segunda a sexta, é por conta da sua ajuda, é porque você está participando, é porque você está fazendo com que essa mensagem, esse canal, esses vídeos, essas mensagens tenham chegado a mais pessoas. E aí o próprio algoritmo, a própria tecnologia já vai indicando, já vai distribuindo esses vídeos e a gente tem essa força, essa participação. Por isso, não se esqueça, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. É tão rápido, é tão fácil. E compartilhar esse vídeo é mais fácil ainda. Compartilhe com o maior número de pessoas, porque a mensagem de hoje é poderosa. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser aquele vídeo do tipo, vai dar comentário, porque eu sei que vai surgir muitos comentários aí, porque a matéria é boa, o assunto é bom. Dúvidas, são muitas dúvidas, muitas pessoas com muitas dúvidas, e eu vou sanar aqui da melhor forma possível todas as dúvidas para você. A Bíblia fala de um momento glorioso, quando os salvos, quando os santos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Muitos cristãos, especialmente no meio pentecostal, creem que isso acontecerá, esse evento acontecerá antes do que nós chamamos de a grande tribulação. Então hoje aqui eu quero mostrar para você porque o arrebatamento pré-tribulacionista ele é um acontecimento verdadeiro. E sendo verdadeiro, ele vai acontecer sim. E eu vou te mostrar isso aqui com base bíblica. Eu vou te mostrar de forma bíblica, biblicamente. E a Bíblia chama assim, né? É a bendita esperança da igreja. Bem, primeiro, vamos começar do início. Vamos começar de onde nós devemos começar, do início. O que é arrebatamento? Nós temos a palavra que vem do grego, que é harpazo, que significa ser tomado à força, ser arrancado, ser tomado subitamente, de repente, com força. Paulo descreve lá na sua primeira carta, sua primeira epístola aos Tessalonicenses, e aqui nós vamos trabalhar, deixar muitos textos aí como base para corroborar a nossa fala, para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou te mostrar na Bíblia. O primeiro texto é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17, que é o texto clássico sobre isso. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha aí a palavra arrebatado aí. O que é importante a gente entender hoje é nós não podemos confundir, misturar os dois eventos. Esse primeiro evento, esse é diferente da segunda vinda visível de Cristo. Quando Cristo descerá para reinar em glória, já no arrebatamento, é o contrário, é a igreja que sobe. Na manifestação final, Cristo desce para julgar e reinar, mas na primeira fase, a igreja sobe
para se encontrar com ele. É o texto que nós lemos. A primeira razão pela qual cremos no arrebatamento pré-tribulacionista é porque, primeiro, por causa da iminência. O arrebatamento, o que quer dizer isso? Quer dizer que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Paulo descreve isso e eu vou dar aqui outro texto para você. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 54. Fique atento. A Bíblia diz assim, o texto diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso é iminência. Ante ao soar, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, olha a sequência, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, é importante também eu te dizer isso, é importante eu te mostrar e te falar isso. Quem foi o apóstolo São Paulo? Quem foi Paulo? Por que que Paulo ele é caracterizado por esses textos? Bem, Paulo foi a pessoa que mais pregou e ensinou a respeito da doutrina do arrebatamento. Foi Paulo quem explica a ordem dos eventos. Não é algo tirado da cabeça dos que são chamados, pela teologia de pré-tribulacionista. Não é tirado da cabeça de um pastor, de alguém, mas está escrito na Bíblia. Olha só, em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, ele descreve esse evento como passo a passo. Primeiro, ele diz: a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Segundo, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Terceiro, a transformação dos vivos. Quarto, o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo, nenhum outro escritor bíblico detalhou tanto o processo do arrebatamento quanto o apóstolo São Paulo. Paulo conecta o arrebatamento ao que eu disse no início desse vídeo, a chamada a esperança da igreja. Em Tito capítulo 2, verso 13, ele chama o arrebatamento de a bendita esperança. Em 1 de Tessalonicenses 4, 18, ele ordena, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para Paulo, a esperança do arrebatamento era consolo, motivação e santificação para a igreja. Por isso, o apóstolo São Paulo, ele relaciona o arrebatamento com a vida de santidade prática, uma vida de prática diária em santidade. Porque para que você seja arrebatado, você tem que ter esses parâmetros, esse padrão. A salvação vem por Cristo, vem pela fé em Cristo Jesus, mas você tem que estar vigilante, atento. Você não pode viver uma vida arrelia, à vontade. Então, se você professa a sua fé em Cristo, você se preserva. É isso que Paulo estava dizendo. Se preservem, se conservem, estejam prontos, estejam aptos. Em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, Paulo lembra que esperamos do céu o Salvador que transformará o nosso corpo humilhado. Em Colossenses 3, 4 e 5, ele liga
a manifestação de Cristo, a necessidade de mortificação do pecado. Olha, para quem vai dizer aí que eu estou dizendo que a salvação vem por mérito, vem por obra, nada disso. Paulo está dizendo aqui, eu vou ratificar isso. Colossenses 3, 4 e 5. Ele faz uma ligação à manifestação de Cristo, à necessidade de mortificação do pecado. O que é isso? Preservação, conservação, purificação, santificação, está pronto, apto. Paulo sempre conecta a volta de Cristo a uma vida prática de santidade, ele sempre vai dizer isso. E os ensinos paulinos, o ensino de Paulo é a base da teologia escatológica cristã. Embora Jesus fale da sua volta, lá em João 14, 1 a 3, depois leia lá o texto, depois ele fala lá em Mateus 24, Paulo foi quem sistematizou a doutrina do arrebatamento com uma linguagem pastoral e teológica. E ele é, por isso, reconhecido como o apóstolo que mais pregou o ensino sobre o arrebatamento. Paulo não foi o único, tá? Mas Paulo foi o que mais falou sobre a volta de Cristo. Ele foi quem mais explicou, quem mais detalhou, quem mais relacionou o arrebatamento com a vida cristã. Foi ele que revelou o mistério e organizou os eventos, chamou de bendita esperança e mostrou que essa verdade consola e santifica a igreja. Foi Paulo quem disse que não fomos destinados à ira, e aqui está um dos primordiais pontos teológicos que divergem entre o meio cristão, entre alguns pensamentos. Eu afirmo, eu digo pela palavra de Deus que Paulo, ele foi aquele que disse que não fomos destinados à ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz que Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5, 9 declara: Deus não nos destinou para a ira. Apocalipse 3, verso 10, fala que a igreja será guardada da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. E observe bem que esse versículo de Apocalipse 3, 10, é muito bom falar dele aqui nessa hora, nesse momento, porque esse é o versículo que faz parte da carta à igreja de Filadélfia. Ou seja, uma igreja das 7 igrejas menores da Ásia Menor. Filadélfia era a igreja fiel, era a igreja perseverante, era a igreja obediente. E Jesus promete a essa igreja não apenas o livramento espiritual, mas proteção diante de uma provação futura que viria de alcance mundial. O que poderia ser isso então? E aqui temos uma exegese do texto. O grego aqui, nesse caso, usa a expressão teresoek, que significa guardarei fora de. Guardarei fora de. Não é apenas guardar dentro da provação, mas é livrar da própria hora, do próprio tempo, do próprio período. Isso sugere que não apenas proteção em meio à tribulação, mas ser poupado dela. Por isso, quem entende essa visão, esse conceito pré-tribulacionista, entende que a igreja sim será retirada antes do período chamado de grande tribulação. E por que é que se entende assim? Porque em Apocalipse, esse período ele é identificado como o período dos juízos dos selos de Deus. O período das trombetas e o período das taças. Leia lá depois, Apocalipse 6 a 18. E observe que em 1 Tessalonicenses, mais uma vez voltando lá na carta de Paulo, no capítulo 1, verso 10, Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus nos livra da ira futura. Em 1 Tessalonicenses 5, 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então esses textos
se somam ou somados, eles apontam para reforçar a ideia de que a igreja será poupada da ira escatológica, ou seja, da grande tribulação. Para os pós-tribulacionistas, esse texto é interpretado como apenas proteção espiritual em meio à tribulação normal do dia a dia da vida. O que eu vejo hoje é que parece que, por ser tão difícil entender, né, o que eu vejo hoje é que parece ser, para alguns, até mais difícil de aceitar o pré-tribulacionismo por conta até mesmo do tempo de espera. Então, para alguns, eles preferem mudar de opinião e dizer que agora não são mais pré-tribulacionistas, mas são ou meso-trib ou pós-trib, por causa do tempo de espera. Né? Estão dizendo, ele não virá mais. E lembre-se, Pedro disse isso lá na sua carta, no capítulo 3, verso 9. Por demorar muito, alguns diziam, ele não virá mais. Lembre-se disso. Mas para os pré-tribulacionistas, Apocalipse 3:10 é uma promessa de arrebatamento antes da tribulação. A chave do texto aqui é o grego teresoek, que significa guardar fora da hora, e não apenas guardar dentro da hora, no momento da tribulação. Apocalipse 3:10 é uma promessa de Cristo à igreja fiel, né? Nesse contexto, referindo-se à igreja de Filadélfia, que mencionamos logo anteriormente, ou também aquelas igrejas que seguem o mesmo perfil, o mesmo padrão da igreja de Filadélfia, garantindo que ela será poupada da hora da provação que virá sobre todo o mundo. É muito fácil dizer que fomos alcançados pela graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus, e não fazer mais nada, ficar de braços cruzados, não se esforçar, não se dedicar, não se preservar, não se guardar, não estarmos atentos, não estarmos vigilantes. De que adiantaria tudo isso? A melhor leitura é que se trata de um livramento antecipado, um sinal do arrebatamento que é pré-tribulacionista. A igreja sendo retirada antes da hora da tribulação, ou no momento da grande tribulação. Agora observe isso comigo. Daniel capítulo 9, vamos mudar de texto aqui para não ficarmos apenas em alguns textos que você pode dizer, são só esses textos, não. Daniel 9, 24, 27 mostra que a 60ª semana de Daniel, ou seja, a semana de número 70, ela faz parte do programa de Deus para Israel. E aqui está uma outra grande abertura para entender-se que a igreja não aparece ali. Isso significa que Deus retoma o seu trato com Israel na tribulação, no período da grande tribulação, enquanto a igreja já está com Cristo. Outro fator de suma importância e relevante para se mostrar, que precisamos entender, nos atentar a ele, é que houve um silêncio sobre a igreja em Apocalipse capítulo 6, verso 18. E isso é muito sério e importante dizer. A partir do texto de Apocalipse, a partir do capítulo 4 em diante do livro de Apocalipse, não se menciona mais a igreja na terra. Leia lá e você vai ver isso. Ao invés disso, nós vemos no texto bíblico os 24 anciãos no céu. Observe esta passagem também que é importante. O texto fala dos 24 anciãos no céu, que é também um símbolo, tá? É uma alegoria, é uma figura de linguagem, é um símbolo da igreja glorificada, enquanto os justos os juízos caem sobre o mundo. Veja só o texto de Apocalipse capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre eles, ou sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Vejam só, existem alguns elementos importantes
a se observar neste texto de Apocalipse 4:4. Eu vou repetir aqui o texto somente para facilitar o raciocínio. Apocalipse 4:4 diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, tronos. O que isso reflete? O que isso significa? Significa que só a igreja tem essa promessa de reinar com Cristo. Apocalipse 3:21. Veja que eu vou falando e vou te dando texto logo em seguida para corroborar com a minha fala. Apocalipse 3:21 diz que ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Segundo, segunda carta do apóstolo São Paulo ao Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12, diz assim: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Terceiro, vestes brancas. Observe o texto novamente. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E o quarto, coroas de ouro, promessas que foram feitas a igrejas fiéis. Então observe que existem alguns textos aqui que eu vou deixar na tela para você ler depois em casa. Leia depois 2 Timóteo 4:8 e também o texto de 1 Pedro 5:4. Essas são algumas das características das promessas feitas aos fiéis, aos crentes, e não foi feita a ninguém mais, não foi feita a anjo, foi feita aos fiéis. Outro fator também muito importante a se levar em conta sobre essa relação dos 24 anciãos com a igreja é que Apocalipse 5:9 e 10 fala do cântico dos 24 anciãos. Olha o texto, observe, Apocalipse, capítulo de número 5, verso 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aqui está o ponto-chave. Eles cantam como remidos pelo sangue de Cristo. Segundo, eles afirmam que foram feitos reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6 e 1 de Pedro 2:9. E depois declaram que reinarão sobre a terra. Toda essa linguagem se aplica à igreja redimida, não se aplica a ninguém mais, não está falando de anjos, não está falando de Israel, está falando da igreja. Sendo assim, subentende-se que esses 24 anciãos seriam então um símbolo representativo. Repito, um símbolo representativo, porque Apocalipse está representando, são imagens, figuras de linguagem. É um símbolo representativo de todo o sacerdócio, como a igreja é chamada. A igreja é chamada de sacerdócio real, lá em 1 de Pedro 2:9, Apocalipse 1:6. Então entende-se que os 24 anciãos representam a totalidade da igreja no céu. Por esse motivo, os intérpretes pré-tribulacionistas dizem que os 24 anciãos representam a igreja já arrebatada e glorificada no céu. Os 24 anciãos aparecem no cenário celestial em forma de adoração, estão adorando, vestidos de brancos, coroados e assentados em tronos ao redor do trono de Deus.
Muitos intérpretes pré-tribulacionistas, como John Walvoord e teólogos pentecostais clássicos, entendem que eles simbolizam a igreja glorificada no céu, já coroada e entronizada, repito, antes da grande tribulação começar. Agora, para caminharmos para o final, existem algumas correlações, algumas coisas, algumas objeções e até mesmo respostas rápidas para esse assunto que nos mostram o porquê o arrebatamento não pode ser depois da grande tribulação, ou seja, não tem como ser pós-tribulacionista, não tem como ser depois da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, como dizem aí os mesotribulacionistas. Primeiro, está claro e evidente que não existe um versículo sequer na Bíblia que diga que o arrebatamento será depois da grande tribulação. Não existe. Agora, deixa eu dizer algo para você muito importante também. O arrebatamento não foi revelado para gerar curiosidade, mas ele tem um motivo especial. Ele foi gerado para produzir, primeiro, santidade. Lembre-se, deve-se haver santidade para ser arrebatado. Todo aqueles, a Bíblia diz lá em João 3:3, 1 de João 3:3, todo aquele que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Esperança do quê? De ser arrebatado, de ser salvo, de estar com Cristo. Segundo, foi feito para consolo. A 1 Tessalonicenses 4:18, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E terceiro, uma missão. A urgência de pregar o evangelho, de falar de Jesus, porque o tempo é curto. Pois bem, tá aí para você, espero que você tenha gostado e se essa mensagem fortaleceu a sua fé, a sua esperança, a sua convicção, escreva aqui nos comentários a frase Maranata, ora vem Senhor Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e continue conosco aqui, estudando todos os dias de segunda a sexta a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, tchau, shalom, sheikh elechayon tov, nitrae shavu haba, lehitraot she'elohim variotah, shalom uvraha.